Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 173º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto com vocês de Mateus, capítulo de número 6, versículos 22 e 23. Jesus está falando assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. É muito interessante como tudo que Jesus fala, ele fala em uma profundidade, em uma dimensão, em uma proporção muito maior do que parece. A gente pode levar, por exemplo, por consideração que ele pega a lei, que antes era uma lei que era necessária provas físicas, como por exemplo o adultério, o ladrão, o falso testemunho, essas coisas, de acordo com a lei, era necessário pegar a pessoa fazendo. Então, se alguém cometesse adultério, se você for pego em adultério, não era, você fez, ninguém viu e depois. Então, assim, se o homem fosse pego no ato, ele era condenado. Se fosse pego no ato de roubar, se fosse pego no ato. Então, tudo era muito cerimonial e físico. Jesus pega essa lei e fala: olha, o que está escrito na lei? Se um homem for pego cometendo adultério, adúltero ele é. Eu digo, porém, que se um homem olhar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já está cometendo adultério. Ou seja, Jesus começa a mostrar para nós que o pecado está do lado de dentro e não do lado de fora. E aqui, não diferente disso, ele fala: se os seus olhos, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, o que a gente vê e como a gente vê faz crescer algo aqui dentro. Molda o que está dentro. Molda como você vai experimentar as coisas. Então, se a gente fica assistindo muito filme de terror, por exemplo, de trevas, de moralidade sexual, seriados, que chega a beirar ali a pornografia, o que a gente está assistindo e lendo com os nossos olhos está mudando o que está aqui dentro. Quem fica olhando muito Instagram, rede social ali, muita ostentação, muita. Daqui a pouco, das duas, uma. Ou você está ostentando, ou você está com inveja. Ou você está ostentando com aquilo que não pode, né? E se endivida no processo. Então, hoje é muito disso, sabe? A amargura que gera no coração das pessoas, porque olha ali a vida das pessoas esbanjando dinheiro, esbanjando coisas, e aí olha para a miséria da vida que elas estão vivendo, que ali é pouco, é humilde, de sem dinheiro, e aí começa a se sentir cada vez mais miserável, cada vez mais ali oprimida por aquela situação, e aí gera depressão, gera ansiedade, gera etc e tal. Então a gente percebe que o que a gente olha tem muito a ver com o que está aqui dentro, com o que a gente. Por isso que crente que não lê a Bíblia já está meio caminho andado para dar errado. Cristão que não lê a palavra por si só, não tem ali um relacionamento com Deus próprio, onde lê, ora, medita, ouve o Espírito, já tá fadado a dar errado. Tá fadado a. Não vou dizer dar errado, mas tá fadado a. Das duas, uma. Ou ser levado por vento de doutrina, quando alguém vê algum coach na internet, ou vê algum pastor na internet que solta ali um trecho de 30 segundos, e aí, meu Deus, Deus falou comigo. E aí vai viver de dopamina, né? Na verdade é o seu cérebro que tá te enganando, né? Nós estamos ali, os olhos estão olhando aquilo, porque a alma está sedenta e aí qualquer água serve, não precisa ser esterilizado, não precisa ser mineral, para quem está com sede, qualquer tranqueira serve, qualquer líquido, qualquer água serve. Não precisa estar gelada, precisa estar
com gelo, precisa ser água de coco. Não, 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 qualquer água serve. Quem tá muito sede, qualquer água serve. E aí, passa mal depois, né? Então, o que eu quero trazer, a reflexão que eu quero com vocês é que Satanás hoje ele não tenta de forma explícita. Também tem a parte explícita, mas de forma muito sorrateira, ele tem entrado dentro das casas, dentro das vidas das pessoas, através de escolas, através de ideologias, através de filmes, através de seriados, através de músicas. Ele usa todas as armas possíveis, não para mudar o seu olhar, mas para colocar uma lente nela, uma lente neles, sabe? Eu percebo que às vezes a pessoa tá até com uma intenção muito boa, mas porque ela tem como se fosse um filme ali, ou um óculos escuro, como se fosse um filtro. Ela não enxerga as coisas como deveria. E isso vai contaminando aquilo que deveria ser puro, aquilo que deveria ser santo. De fato, eu posso dizer que muitos cristãos hoje vivem heresias, vivem ilusões, vivem um falso evangelho. Eu, se não tomar cuidado, acabo vivendo um falso evangelho. Não, eu não estou dizendo isso porque é algo exclusivo de pessoas e não de mim, não. Eu olho para a minha vida. Se eu não tomar cuidado, se eu não olhar com os olhos da fé mesmo, se eu não realmente olhar para a palavra e confrontar o que eu estou vendo com a palavra para ter ali a medida correta de julgamento e de interpretação, eu posso estar vivendo uma heresia, eu posso estar vivendo uma vida que não é santa, eu posso estar vivendo uma vida que não é bíblica. Eu posso estar tendo um relacionamento comigo mesmo, não com Deus. E aí é onde a gente entra nessa passagem, que ele fala, os olhos são a lâmpada do corpo. Seus olhos são a lâmpada do teu corpo. Seus olhos, de certa forma, então, influenciam se o seu corpo vai estar andando de dia ou de noite. No claro ou no escuro. Porque se os olhos são a lâmpada do corpo, os olhos deveriam dar a direção, mostrar o caminho, dar clareza, iluminar o caminho para que o seu corpo ande na direção certa. E ele vai dizer, cuidado, para que os seus olhos não sejam maus. O que é um olho bom? O que é ter olhos bons? Eu enxergo e medito nisso e espero que o Espírito Santo me ajude com relação a isso. É de olhar sempre, e isso é uma coisa que eu tenho carregado por muito tempo na minha vida. Ainda que às vezes eu ali fiquei ludibriado, às vezes eu fiquei ali arrogante, talvez, às vezes eu fiquei envolto em miséria própria, às vezes eu fiquei envolto em frustração, e aí você fica meio cegado, você fica meio cego do que você está precisando ver, enxergar. Mas eu sempre tentei carregar comigo uma atitude boa com relação às coisas, sabe? Olha, assim, tem pãozinho hoje? Tá tudo bem. Tem uma carne moída hoje? Tá tudo bem. Não tem? Tá tudo bem. A gente come pão seco, faz torrada, sabe? Sempre tentei olhar assim, eu tenho duas calças, tá bom, duas calças, eu tenho só duas pernas só, eu tenho um par de pernas. Se eu tiver duas calças, tá bom. Enquanto uma tá lavando, a outra tô usando. Sabe, é a coisa simples, é a coisa leve. Sempre tentei, de alguma forma, tentar carregar a vida de uma forma mais leve. Porque existem coisas que estão fora do nosso controle e, de fato, a gente não pode fazer nada para mudar. Mas aquilo que está no nosso controle, a gente também não pode se exaurir e gastar tudo até que não sobre nada.
Porque se você não dividir, isso eu aprendi depois que meu filho nasceu. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a medir melhor ali os meus esforços, sabe? Esforço no trabalho, esforço na empresa, sabe? Até esforço na igreja às vezes. Né? A gente começa a dividir um pouco o nosso foco. Porque tem coisa que não compensa. Mas quando a gente fala dos olhos serem olhos bons, é olhar as coisas com bondade, é olhar as coisas com tentando enxergar de alguma maneira o que vai sair de bom daquilo, sabe? O que você vai aprender, que lição que a gente tem, como eu posso fazer para melhorar, como eu posso fazer para aprimorar mim mesmo, aperfeiçoar, é tentar ser 1% melhor a cada dia, sabe? É ser grato pelo que tem, é como o Paulo diz, aprendi a estar contente com tudo, aprendi a ter muito, aprendi a ter, não ter nada, aprendi a ter abundância, aprendi a ter ali, passar fome, aprendi a dar graça. Tudo posso naquele que me fortalece, sabe? É entender que eu não tenho que olhar o mundo com a minha lente, porque a minha lente ela pode estar suja com os meus sentimentos, com as minhas frustrações, com as minhas derrotas, com as minhas vitórias também, porque isso me traz orgulho. Então eu não posso olhar para o mundo com as lentes dos meus próprios olhos. Meus olhos, ainda que Jesus está dizendo que seus olhos sejam bons, eu chego na conclusão de que meus olhos nunca serão bons. Eu chego à conclusão que os meus olhos nunca serão bons. E aí eu entro totalmente na dependência dele. Se os meus olhos podem ser lâmpada para o meu corpo, Jesus está dizendo, os olhos são a lâmpada do corpo. Os meus olhos não são bons. E por eles não serem bons, eu não vou confiar neles. Mas o que diz a palavra é que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se eu posso fazer algo com os meus maus olhos, com os meus olhos maus, é olhar para a palavra, porque a palavra sim é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra vai dizer que Jesus é a luz dos homens. Então, com os meus olhos maus, que eu sei que são corruptíveis, são olhos maus, eu vou olhar para Jesus, porque Ele é a luz verdadeira. E eu sei que olhando para Ele, olhando para a palavra, é o suficiente. Porque a própria palavra vai dizer lá na frente que o Senhor, Deus, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Filho do seu amor. A luz desse reino. Aquele que é a própria luz dos homens. Quem tem o Filho jamais andará em trevas, ele disse. Então, se você tem lentes nos seus olhos, acho que o primeiro ponto é entender que existem lentes nos nossos olhos. Existem coisas que turvam o nosso julgamento. Coisas particulares de cada um. Eu tenho coisas particulares em mim que turvam meu julgamento. Talvez eu olhe ali e interprete de forma errada. E cada um vai ter a sua lente, cada um vai ter sua experiência de vida, onde vai ter dificuldades em olhar propriamente dito, com as coisas nuas e cruas como elas são. E vamos julgar errado, vamos cometer julgamentos. Então, o meu convite para você e a nossa reflexão de hoje é essa, como é que tá a lente aí? Tá na hora de tirar esse óculos, talvez. Tá na hora de, talvez, desistir de olhar com o seu próprio olhar.
parar de se frustrar com aquilo que você quer enxergar e não vê, mas olhar com os olhos de Jesus, olhar para Jesus. Olhar para situações como a vontade do Senhor de acordo com a vontade dele, e eu preciso entender, aprender a como agir, quando agir, como fazer isso, mas olhando tudo pela ótica dele, não pela nossa própria visão deturpada. E eu tenho certeza que se fizermos isso, vamos passar a ter mais sucesso no nosso dia a dia. Não sucesso financeiro ou nas coisas que fazemos, mas em ter um coração grato, em sorrir mais, em abençoar mais, em usar os nossos lábios para promover justiça e retidão e gratidão e trazer para o Senhor louvores e honras e glórias, porque só Ele é digno de tudo isso, tá certo? Então pense sobre isso. Uma semana abençoada para todos. Te vejo amanhã.